E aí, família, firmeza? Mais uma aulinha top para nós. Essa aula é muito importante. Geralmente ela cai bastante o período da mineração. Então é importante que vocês se atentem aí aos momentos que eu falar, beleza? Então aqui a gente tem uma tela do Oscar Pereira da Silva. Ela retrata uma caravana de pessoas que estão adentrando as regiões das minas após a descoberta de ouro, tá? Então aqui a gente já tem uma tela onde ela representa todo esse movimento que você vê pessoas descalças, a cavalo, de todos os cabedais possíveis. Isso vai ser uma característica, tá? A cidade de Ouro Preto ao fundo, e vamos iniciar aí. A atividade mineradora, tá? E a interiorização e urbanização. Isso já é um tema importantíssimo que cai bastante, tá? Então, a sede do ouro, né, a região das minas, onde os bandeirantes encontraram as jazidas de diamante, de metais preciosos, essa região, que foi considerada como a sede do ouro, o sudeste e o centro-oeste, ela passou de 300 mil pessoas, toda essa região que é gigante, ela passou de 300 mil pessoas nesse período, né, no período anterior à descoberta do ouro, para 3,3 milhões de pessoas no final. Então a primeira característica, já anota no teu caderno, um grande crescimento populacional devido à descoberta do ouro. E as atividades vão cada vez mais se tornar cada vez mais plurais e complexas. Isso é importante, tá? Então começou a surgir isso aqui, ó, tudo isso daqui que eu tô colocando aqui, ó, tudo é extremamente importante. O surgimento de vilas. Então, se sai de 300 mil para 3 milhões, alguém vai ter que morar em algum lugar. Então, tem surgimento de vilas, cidades como Ouro Preto, começa ao fundo dessa imagem, abertura de estradas, presta atenção no que eu marquei agora, novo eixo econômico. Por quê? Quem era o eixo econômico da América Portuguesa? O Nordeste, com a cultura do açúcar. Quando houve a descoberta do ouro, tanto a metrópole como todos os colonos que aqui se encontravam na América Portuguesa vão para essa região para tentar explorar ao máximo essa região. Então muda o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Inclusive vai ter a mudança da capital da Bahia para o Rio de Janeiro devido à descoberta do ouro. Isso é importante, tá? A intensificação das importações de manufaturados, é aquilo que a gente estava falando, que vai começar cada vez mais a se tornar plural todas as atividades. Então, com o crescimento das pessoas, com o crescimento da população nessa região, mais casas vão ter que ser construídas, mais atividades complementares à mineração vão ser feitas, mais atividades manufatureiras vão ser produzidas, então vai ocorrer mais exportação também desses produtos. Beleza? Então isso é extremamente interessante. A descoberta do ouro, ela proporcionou toda essa diversificação desse processo, beleza? Os transportes, né, de todas essas mercadorias, de toda essa alimentação, ela era feita, como eu disse já na aula anterior, por tropeiros, naquelas caravanas, né, que a gente mostrou que é bem plural. Você tem homens, mulheres, indígenas, pretos, você tem de tudo, tá? É uma atividade bem plural mesmo. O caráter urbano, né, pensando já nas cidades especificamente, ela provocou, presta atenção, mudanças significativas, não radicais, mas significativas na estrutura social da colônia. Isso é interessante e isso cai, hein, cara? Isso eles cobram. Por quê? Que basicamente a gente vai solidificar essa ideia lá no final da aula. Mas por que provocou essa mudança na estrutura social? Porque pessoas que antes não tinham bens e não tinham capital para investir em nada, com o seu próprio corpo, com a sua própria técnica, ela poderia faiscar e tentar garimpar ouro e, consequentemente, vender esse ouro, trocar esse ouro por determinadas coisas e, consequentemente, conseguir determinado capital, certo? E talvez até mudar um pouco a sua vida. Então, essa mudança, ela não poderia ocorrer antes, ela não ocorria antes. Porque todos os meios grandes de produção ou estão na mão dos portugueses mercantilistas ou estão nos senhores escravistas, que exploravam a mão de obra
de pessoas presas e raptadas do continente africano dentro do território na cultura do açúcar, beleza? Então, a atividade mineradora, ela proporcionou, já escreve no seu caderno, uma mudança na estrutura social. Pessoas puderam ascender e descender dessa estrutura com uma facilidade um pouco maior, tá? Um pouco maior. Isso é visto, inclusive, nas cartas de alforria desse período, né? Então, você tem uma maior possibilidade de pessoas que estavam em regime de escravidão, claro, com senhores que não tinham grandes quantidades de pessoas escravizadas, mas poderia dar a possibilidade desses escravos conseguirem um sustento não só na mineração, que era era difícil na realidade, né, porque era uma atividade extremamente controlada pela coroa e as pessoas que estavam explorando, mas pelas atividades que são secundárias à atividade mineradora. Por exemplo, as feiras, a famosa feira que você vai lá tomar um caldinho de cana e um pastel, né? Essas feiras elas já eram extremamente tradicionais nesse período da América Portuguesa, tá? E o que acontecia? Geralmente, pessoas que estavam em regime no regime de escravidão, elas produziam alimentos para elas, certo? E aquilo que sobrasse, os alimentos dela, né? Aquilo que sobrasse, ela poderia vender nas feiras, então elas vendiam frutas, vendiam tecidos, vendiam produtos, equipamentos, vendiam de tudo nessas feiras, tá? Era uma feirona monstra. E todos esses recursos elas acumulavam e posteriormente, com um trabalho incessante, elas poderiam, né, alcançar esse valor absurdo que era cobrado pela sua alforria. E aqui a gente tem duas representações, do holandês De Brecht, né, e do Alberto, beleza? Isso é interessante, essas feiras são interessantes, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, do documentário Quanto Vale é por Quilo, tá? É interessante aqui a gente notar que essa estrutura social, ela começa a dar uma mobilidade maior ao ponto, é exceção, mas existe, presta atenção, a ponto de ex-escravos, né, de pessoas que estavam em situação de escravidão e conseguiram a sua liberdade mediante a pagamento, ou a indenização, ou ao falecimento do senhor ali e estava determinado que após o falecimento ele conseguiria a liberdade, entre outras coisas que são muito mais pontuais. Algumas pessoas no regime, após a liberdade, elas conseguiam até, inclusive, constituir grandes posses. Então aqui a gente tem um trecho do historiador Eduardo França Paiva, onde ele relata a Inácia Ribeira, a Isabel Pinheiro e a Bárbara de Oliveira, que são senhoras que têm até em sua posse outros escravos, inclusive diversos produtos de luxo, né? Por exemplo, a Bárbara, que possuía, né, que ela possuía um drobete preto e uma seda passada no ouro, né? Então você tem aí questões que eles poderiam até, né, pessoas que estavam já livres, né, através dessas atividades, elas poderiam até conseguir de alguma forma muito trabalhosa, não é fácil, é muito difícil, por isso que eles são exceções, conseguir até uma determinada ascensão, presta atenção, de acúmulo de capital e não ascensão fora do racismo. Elas sofriam o racismo e essa imagem aqui, ela é clássica desse documentário, porque aqui essa moça, ela está reivindicando, né, que um outro senhor branco, né, ele raptou um escravo dela, ele bateu no escravo, entre outras coisas, e ela vai na porta da casa dele pedir indenização e ela acaba sendo presa. Beleza? Então não interessa se você tem ou não tem posse, você continua sendo um preto na América colonial. Beleza? Quais são as técnicas, né? Já passamos pela questão da diversificação, a primeira parte é importante, hein? Importante, aqui é uma questão mais técnica, né? As técnicas de mineração, a gente tem tanto a faiscagem como a garimpagem, né? Que é a mesma coisa, e é a retirada, né, de ouro encontrada à beira ou nos barrancos dos rios. Essa faiscagem qualquer pessoa poderia fazer. Se você tem uma peneira, se você tem alguns pedaços de madeira que você consiga redirecionar o caminho do rio,
certo? Você consegue fazer essa faiscagem. Então, pessoas que antes estavam em situações de miséria extremamente alta, elas corriam para essas regiões do ouro para tentar tirar pelo menos algum sustento para a sua sobrevivência. Só que não existia só esse trabalho unicamente quase que, ó, presta atenção, entre aspas, autônomo, né? Não tinha apenas esse, mas também existia as lavras, que eram grandes unidades exploradoras, né? Que exigia maior investimento, inclusive para as escavações e para as instalações. E nas lavras era utilizado a mão de obra escrava. Aqui a gente tem um exemplo de lavra, né? Um exemplo aqui que eles estão cavando, pá. E aqui você vê que tem pessoas vigiando. Por quê? Porque qualquer coisa que sumisse, qualquer ouro, né, que sumisse daqui, essas pessoas teriam que estar atentas para estar pegando. Então, a mão de obra utilizada era essencialmente escrava. É interessante vocês prestarem atenção nisso que eu estou falando, que a expectativa de vida nas lavras, nessa atividade de exploração da mineração do escravo, certo? Era em torno de 12 anos de vida. Para você ter uma noção, a expectativa de vida do escravo na América Portuguesa era de 20 anos. Na atividade da mineração era de 12 anos, tá? E aqui na representação aqui do lado, a gente tem um pessoal fazendo uma faiscagem. Então você vê gente de todos os gêneros, né? Com roupa, sem roupa, homem branco, homem preto, todo mundo aqui, né? À beira, no barranco da cachoeira, na barranco do rio, tentando fazer a atividade de faiscagem. Então existia duas formas. A forma que uma pessoa com a sua liberdade, tendo a sua liberdade dentro da América Portuguesa, poderia também explorar essa atividade, e também tem aquela que já é utilizada de forma predominantemente a mão de obra de pessoas que estavam sendo escravizadas, beleza? Então a descoberta desse ouro, ela surgiu, né, lá com com o banditismo, lá com os bandeirantes, né, com os mercenários bandeirantes, certo? Na região das minas, que ele descobriu lá em Caeté, né, também em Diamantina, certo? E também na Serra do Frio, que hoje é considerado como distrito de Diamantina. Aqui é interessante, ó, isso aqui que eu estou escrevendo, ó, os homens de toda a casta e de todas as partes, uns de cabedal e outros vadios. O que eles querem dizer? Homens de todas as regiões, de tanto homens que tinham poder aquisitivo, né, que tinha ali o seu cabedal, como os vadios, eles poderiam atuar, eles poderiam, claro, de forma desigual, né, isso é óbvio, enquanto um tem 300 escravos, outro vai só com o seu corpo, né, mas ambos poderiam trabalhar na exploração do ouro, então dando uma mobilidade social melhor e mais facilitada, não fácil, mas mais facilitada. Tá? Aqui a gente tem, né, os escravos esperando para depositar o ouro que foi retirado das lavras, e a cidade de Caeté, né? Então aqui a gente vê que antes era vila, era quase um acampamento. Com a descoberta do ouro, tantas pessoas veio para cá, não só para explorar a atividade da mineração, mas também para as atividades secundárias à mineração. Começou uma urbanização muito rápida e muito veloz e muito desordenada também, beleza? Mas aí a gente já viu, né, que chamou tanta atenção dessas pessoas aqui dentro da América Portuguesa, mas e a metrópole? A metrópole, ela vai se interessar ou não? Ou ela vai continuar interessada na região do Nordeste, onde ela vai conseguir, através da troca do açúcar e de impostos dos senhores de engenho, ela consegue os metais preciosos através dos impostos, certo? Será que ela vai manter a sua atenção ali nos impostos? Claro que ela não vai aliviar lá, mas será que ela vai manter as suas atenções unicamente nos impostos para conseguir pegar esses metais preciosos devido ao pagamento deles? Ou ela vai direto tentar extrair esses metais preciosos da terra, da região da mineração? É isso que ela vai fazer. Então, por isso que há uma mudança da sede muito rápida, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, propriamente por esse interesse da metrópole nessa região. Isso é interessante, tá?
Então, funda a Intendência das Minas em 1702, né, que ela é subordinada diretamente a Portugal. Então, os conflitos que a gente discutiu na Guerra dos Emboabas, todos os conflitos que se deu nessa região da mineração, a metrópole vai dar um basta, vai mandar o exército, vai matar todo mundo, os bandeirantes, os milicianos bandeirantes vão fugir, esses mercenários vão fugir mais para o interior, lá para Goiás, acaba descobrindo ouro lá também, certo? E ela transforma toda essa região agora subordinada diretamente, não ao governador geral, mas diretamente à metrópole. Ou seja, se alguém quiser explorar ou caminhar ou que for comercializar nessas terras, ela vai ter que pagar o imposto diretamente para a metrópole, não mais para o governador geral que transmitiria esse valor para a metrópole, entendeu? Então ela pula uma fase e transforma essa região diretamente subordinada a ela, tá? E isso ela quer basicamente o quê? O controle dessa produção. Ela quer controlar as pessoas que vão extrair lá. Como? Através da distribuição de terras ou datas. Então ela vai distribuir terras para os senhores de escravos, para essas pessoas que escravizam outras pessoas, ela vai distribuir essas terras tanto para essas lavras, para essas pessoas que exploram a atividade mineradora nas lavras, tanto para regiões menos favorecidas, onde ocorria a faiscagem, e toda essa região, essas datas, elas teriam que pagar imposto. Então, determinado lote de terra teria que produzir X de ouro para pagar X de imposto. Se não pagasse, estava fudido, beleza? Aqui a gente tem uma representação das barras de ouro, né, da época. Então, aqui a gente tem um número da barra, o selo imperial, né? A gente vê, ó, o selo imperial, garantindo que todas essas barras são propriedade, todo esse ouro é propriedade do Império Português, beleza? O distrito de Diamantina, quando descobre ouro, também torna-se diretamente subordinado a Lisboa, a ponto do distrito de Diamantina se tornar uma região separada até da América Portuguesa, né, do território brasileiro. Ela se torna uma região independente quase independente. Por quê? Porque existe a América Portuguesa, que está subordinada aos capitães donatários, aos governadores gerais, certo? Só que agora, tanto Diamantina, Cerro Frio, como a região de Caeté, toda a região das Minas, ela vai ficar subordinada às leis diretamente da metrópole. Não há intermediários mais, beleza? O rei Dom João, né, o quinto, ele fala, né, meu avô temia e devia. Temia, né, alguma coisa e devia. Meu pai devia. Eu não temo e não devo. Por quê? Porque basicamente todas as suas dívidas, toda a balança comercial de Portugal está sendo equilibrada. Isso é importante que eu estou falando. Toda a balança comercial de Portugal está sendo equilibrada pela extração de metais preciosos dessa região. Então é muito importante essa atividade para Portugal, certo? Aqui a gente tem uma representação, né, de uma casa de fundição. O que é uma casa de fundição? É onde as pessoas levavam o ouro em pó, né? Porque você não vai lá na cachoeira, no barranco, vai estar lá vindo uma barra de ouro, né? Vai vir só poeira, vem pó, umas pedrinhas minúsculas. Você vai juntando esse pó, através da faiscagem ou da lavragem, você vai juntando, derrete tudo e transforma numa barra, aonde você derretia aqui. E era aqui, já nessa casa de fundição, onde já se separava o imposto de Portugal. Então, todo o ouro que circulava nessa região, ela teria basicamente que estar em barras. Era proibida a circulação de ouro em pó ou em pedritas, né? Então, você teria que ter basicamente a barra de ouro com o símbolo, com a notificação da casa de fundição onde foi feita, certo? E já lá na casa de fundição eles já separavam a parte que era devida a Portugal, beleza? E quais são os impostos, né, que são pagos, então, que são separados, né? Tá bom demais para ser verdade, né? Tem mobilidade, blá, 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 atividade, diversificação, mas e os impostos, né? Então, o primeiro imposto que é lançado é a captação, você não precisa lembrar todos os impostos, tá? É a captação, que é lançada sobre o número de escravos utilizados pelo minerador.
Então, essa é específico mais as lavragens, né? Então, aqueles que têm maior número de escravos, eles vão pagar já um imposto só pela quantidade de escravos que estavam nessa atividade, né? E o quinto, esse é o mais importante, inclusive é o quinto que vai causar uma derrama lá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, que vai dar poder à Inconfidência Mineira. Isso é importante, tá? E o que é esse quinto? São 100 arrobas, são em torno de 1.500 quilos, 1,5 tonelada anual para cada município. Então, cada município tem que pagar para Portugal 1,5 tonelada por ano de ouro extraído, beleza? Lembrando que a região das Minas, ela foi de em torno de 1700, né, 1720, 1730, né, até 1760, então foram vários anos aí, várias toneladas, beleza? E se você não pagasse o quinto? Se você não pagasse os impostos, o que ia acontecer? E se você não conseguisse alcançar essas 1.500 toneladas de ouro, o que você teria que fazer? Né? Eles decretavam, a coroa decretava aquilo que é chamado de derrama. O que é derrama? É a cobrança compulsória. Né? Então eles entram na tua goma, pé na porta, sai socando tudo e pega tudo que tem de valor no município. Todas as obras de arte de ouro, o que tiver de valor dentro daquele município que possa ser derretido e transformado em metal precioso ou vendido e ter como volta alguma moeda, alguma coisa que envolva um metal precioso, ele vai ser feito até alcançar esses 1.500 quilos. Beleza? Isso é importante. Então, se você não paga, se você não alcança, se você não consegue extrair tudo, o que acontece? Você deve pagar. Aqui é importante lembrar que nos primeiros momentos, nos primeiros anos, era super normal de conseguir 3, 4, 5 vezes o quinto. Então era uma quantidade assombrosa, assim, que extraía de ouro e ia para Portugal, várias e várias toneladas. Só que ao decorrer do tempo, é por isso que a gente chama de ciclo do ouro, porque tem começo, meio e fim, entendeu? No decorrer do tempo, essa quantidade vai diminuindo e as tensões vão aumentando, culminando lá no final, na Inconfidência Mineira, onde é praticado uma derrama e as pessoas daquela região se revoltam contra Portugal, beleza? Então, qual que é a herança do ouro aqui, tá, né? Já vamos para o ponto final da aula. Qual é a herança do ouro? Primeiro ponto, urbanização e desenvolvimento comercial. Foi tudo aquilo que a gente trabalhou na primeira parte da aula. Isso é importante, isso cai, hein, mano? Isso cai, velho. Eles cobram bastante, não só a questão da população, mas a questão da diversificação das atividades secundárias à mineração, a mobilidade, eles caem, eles cobram isso, então você precisa sair daqui sabendo isso, né? E de outras produções internas, além do abastecimento, beleza? Mas outras coisas importantes também, né? Esse slide é muito importante, que é o desenvolvimento da arte. Então, com o enriquecimento dessa região, foi possível que diversas pessoas pagassem artistas brasileiros, como Aleijadinho, né, que pagassem a esses artistas, certo? Que estão ali no barroco, né? Estão respirando um barroco brasileiro, certo? Latino-americano, que estão respirando esse barroco para que eles construam obras de artes, retratos, igrejas, estruturas, entre outras coisas. Um artista não vai fazer nada de graça, senão ele não sobrevive, então precisa ser pago. E uma região miserável não consegue ter arte, porque não vai conseguir pagar esses artistas. Então, com o enriquecimento da região, foi possível o desenvolvimento da arte aqui também, semelhante ao que aconteceu lá em Pernambuco, tá? E o não menos importante, mas também não mais importante, o financiamento dos estudos desses filhos de mineradores, de comerciantes ricos dessa região, em universidades da Europa. É aquilo que a gente vai dizer, quem fez a Inconfidência Mineira? Foi a classe média da região das Minas. Por quê? Porque ela teve contato com os ideais iluministas que estavam percorrendo a Europa naquele período, beleza? Então é que é interessante que só foi possível que essas pessoas fossem para a Europa estudar, esses filhos dessa classe média e alta, só foi possível que eles fossem lá estudar devido ao enriquecimento da região pela atividade da mineração.
beleza? Aqui a gente tem a cidade de Ouro Preto, maravilhosa, velho, maravilhosa cidade de Ouro Preto. Aqui ao fundo a gente tem a igreja projetada pelo arquiteto e artista e poeta Aleijadinho, né? E aqui também a gente tem um detalhe de uma escultura em pedra de sabão, né, do próprio Aleijadinho, também na igreja de São Francisco de Assis, beleza? Então a gente vê que a arquitetura, né, a gente vê que é uma igreja que ela é bem, tanto essa representação aqui como a igreja, ela tem uma característica quase europeia, porque a gente está passando num período do barroco, a gente está passando no período, né, do renascimento cultural, no renascimento urbano na Europa, e aquilo surge movimentos artísticos humanistas e movimentos artísticos do barroco lá na Europa. E aqui não é diferente porque com o enriquecimento dessa região começa a ocorrer essa transição de coisas e o barroco chega no Brasil e no próprio território ele acaba se reinventando, se remodificando, se adaptando aos trópicos, né, à região tropical e transformando, não abandonando também as características do barroco. Por isso que a gente tem um barroco próprio, beleza? Mas aqui é algumas representações, a gente vê que a urbanização são uma arquitetura bem antiga, né, bem clássica mesmo da época, né? E isso se manteve até hoje. Então a gente tem uma noção de como aquela cidade era já desenvolvida no período de 1750, beleza? O que é importante aqui? Esses 3 pontos. Primeira parte da aula, o que causou a descoberta desse ouro, né? O que causou aqui esse crescimento, essa urbanização, isso é importantíssimo. A questão dos impostos, de como era cobrada, ela cai menos, tá? Mas cai, às vezes de forma bem pontual, é aquela questão bem desgraçada mesmo, aquela questão que é de fuder, que é uma bem pontual. Mas, mano, não cai. O que é derrama? O que é isso? O que é aquilo? Eu acho que não cai mais isso, né? Há uns 7 anos atrás era assim que a prova era feita, mas não é mais esse perfil. E as questões das artes, certo? E dos estudos dessas pessoas que estavam se enriquecendo mesmo. Não é igual uma exceção ou outra, né? Não é uma exceção. As pessoas que poderiam enriquecer mesmo por ter já um capital grande, por ter pessoas escravizadas em seu poder, que poderiam estar nas lavras explorando cada vez de forma mais incessante a região da mineração. Isso proporcionou um desenvolvimento urbano, das artes, da cultura, inclusive dos conhecimentos que estavam vindo para cá muito forte europeus, beleza? Então é isso, quebrada. A aula de hoje é isso. A próxima aula a gente já vai estar ingressando no fim do Império Colonial e a gente vai ver que a atividade mineradora ela chega no final desse ciclo e conforme vai abaixando cada vez mais, começa a surgir cada vez mais derramas, cada vez mais impostos altos. Por quê? Porque Portugal começa a ver a sua fonte secar, só que a sua balança comercial começa a desequilibrar novamente. Então ele aumenta a pressão e isso causa uma revolta muito forte na região que vai desembocar lá na Inconfidência Mineira, que é o ensaio para a independência do Brasil. Beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto, é nóis. Colhem na monitoria, mano. Se vocês não tiverem dúvida com isso, eu vou acabar com vocês, velho. Não é possível que vocês não tenham dúvida, nenhuma dúvida, beleza? Então cola lá, curiosidade, dúvida que vocês quiserem, beleza? Isso é importante. Tamo junto, é nóis.